Fala galera, Canel aqui. Hoje eu vou estar falando do capítulo 15 do livro Cidade das Damas, de Christine de Pizan, intitulado Sobre a Rainha Semiramis. Esse capítulo vai ser dividido em duas partes. O primeiro capítulo, a primeira parte, eu vou estar falando sobre o que foi dito sobre a Rainha Semiramis na obra de Christine de Pizan, Cidade das Damas. Para mim, eu sempre falo aqui, né, que Christine Pizan foi a primeira feminista real, né, a primeira que escreveu um livro, enfim. E eu vou estar falando sobre o que Christine disse sobre ela nesse primeiro capítulo. E no próximo capítulo eu vou estar falando sobre as curiosidades históricas sobre essa rainha, né? Porque ela é muito pouco comentada e falada. É falado sobre muita gente, né? A gente conhece a história de Alexandre o Grande, do pai de Alexandre o Grande e tal, mas a gente não conhece essa rainha Semiramis, né? Pelo menos a maioria das pessoas não conhece, nunca ouviu falar dela. Então, eu vou estar falando sobre ela no próximo vídeo. Por favor, já deem o seu like, seu joinha, seu comentário. Escrevam seu comentário aí para fortalecer o canal. Se possível, faça sua inscrição, que eu vou estar trazendo aí todos os pormenores aí desse livro. E é isso aí. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Então, segundo a Dama Razão, Semiramis foi uma dama de muita virtude, força e coragem exemplar no exercício e prática das armas. Ela era tão excelente que, pelo imenso poder que ela tinha, ela era conhecida como irmã do deus Júpiter e filha do velho deus Saturno, que diziam ser o deus da terra e do mar. Ela foi esposa do rei Nino, que foi quem deu o nome da cidade de Nínive, né? Nínive, para quem não se lembra, é aquela referência histórica do profeta Jonas, lembra? O profeta Jonas, Deus mandou ele pregar, eu acho que foi na cidade de Nínive, e ele se recusou a ir, né? E aí, eu acho que ele pegou um navio, se não me engano, e ele ia fugir, e aí... E aí tudo deu errado na viagem, tudo deu errado mesmo na viagem, os barcos estavam afundando e eles não sabiam mais o que fazer, e aí o Jonas viu que o problema era com ele e falou para jogar ele no mar, senão ia morrer todo mundo lá dentro. E aí eles realmente jogaram o Jonas lá do navio e obedeceram às ordens dele. E quando jogaram, pra você ver que interessante, né, velho, essa visão que eles tinham, né? A gente fala muito de deuses e tudo, mas ninguém acredita que Deus está hoje, né? Ninguém acredita que Deus está influindo na vida das pessoas, né? Mas aí nessa história aí, ele se joga lá do navio e aí Deus preparou um peixe que engoliu ele e tal, a baleia, né, que eles falam, mas foi um peixe que Deus preparou, e esse peixe, depois de alguns dias, vomitou ele na praia e tal, e aí ele resolve obedecer o chamado de Deus. E é uma história, apesar de ser uma história, vamos dizer, cômica, né, ela tem um fundo de verdade muito pesado, né, cara? Mas enfim, deixa pra lá. E aí essa cidade Nínive, né, que foi fundado por Nino, né, aí a esposa do Nino, que é essa Semiramis, né, e esse rei Nino, ele, segundo a Christine, segundo aí a Christine por meio da Dama Razão, ela se tornou um grande conquistador graças à ajuda de Semiramis, que cavalgava ali ao lado dela e em todos os campos de batalha, né? Então pressupõe-se que era uma grande guerreira, né? Será que ela tinha alguma raiz africana, né? Porque naquela época mulheres não costumavam ser guerreiras e ter experiência de combate, mas enfim. O rei Nino conquistou a grande Babilônia e um vasto território dos assírios e muitos outros países. Essa dama era ainda jovem quando Nino foi morto por uma flecha durante um ataque a uma cidade. E depois que ela celebrou as pompas fúnebres, ela retomou o exercício das armas e ela reinou com mais firmeza ainda o reino, que compreendia tanto as terras dela quanto as do marido, que eram fruto da herança, e as terras que haviam sido conquistadas através da espada. E tudo isso ela conservou com a grande disciplina da ordem da cavalaria, né? Ela realizou tantas obras que nenhum homem a superou em força e em vigor.
Em tese, parece que foi real, mas enfim. E ela realizou tantas obras que nenhum homem a superou. Essa dama tinha tanta coragem que nada temia nem esmorecia diante de qualquer perigo. Ela, pelo contrário, se expunha a todos esses perigos com excelência, de modo que todos os adversários que acreditaram algum dia que poderiam retirar dela todas as suas conquistas, ela os venceu. Ela era tão temida como guerreira que ela manteve não só os territórios já conquistados, como ela invadiu a Etiópia com um grande exército e conseguiu anexar a Etiópia ao seu império. Então acredito que ela não seja africana, né? Ao que parece. E dali ela partiu para a Índia, atacando os indianos, que até então ninguém nunca havia declarado guerra contra os indianos. Até, bom, essa é nova mesmo, realmente. Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse entrado em guerra com a Índia. E venceu eles e dominou eles, mas isso não é um grande feito, já que os indianos nunca foram, vamos dizer, guerreiros assim, né? Ninguém nunca ouviu falar deles guerreando com ninguém. E assim ela foi prosseguindo em direção a outros territórios até conseguir conquistar todo o Oriente e submeter eles à lei, né? A lei dela. Além disso, Semíramis reconstruiu e reforçou as fortificações da cidade de Babilônia, fundada por Nemrod e os gigantes. Esse Nemrod e os gigantes aqui, isso aqui parece ser uma contradição histórica, porque é o seguinte, essa história de Nemrod e os gigantes aqui, ela é contada, na verdade não é Nemrod e os gigantes, mas Nemrod apenas, né? É o que parece. Nemrod era pré-diluviano, isso foi antes do dilúvio, né, cara? E aí veio o dilúvio e acabou com tudo, então não tinha nem como essa cidade estar lá depois do dilúvio, né? Então, eu acho que existe um erro, né? Porque as duas. Porque em tese, né, a cidade de. Eles falam Torre da Confusão, né? Que era. Porque é a seguinte, a Bíblia ela fala que lá no passado, né, na época do. Antes do dilúvio, os homens resolveram. Acho que construir uma torre, se não me engano. Deixa eu ver se isso foi antes do dilúvio. Não me lembro mais, não me recordo. Mas não teve nada a ver com Nemrod, não. Ou teve? Não lembro. Pois eu vou dar uma pesquisada melhor. Mas, em tese, essa cidade se situava na planície de Samaar, né? E ela fez construir novas fortificações e grandes e profundos fossos em volta, né? Mesmo a cidade já sendo grande e extraordinária, né? Assim, e era uma cidade muito forte e ao mesmo tempo cruel. De fato, os babilônios eram conhecidos como povo cruel. Disse dela que certa vez, enquanto suas damas de companhia estavam penteando o cabelo dela, né, lhe trouxeram a notícia de que um dos seus reinos que ela havia conquistado havia se rebelado contra ela, e ela se levantou jurando que a partir do cabelo que ainda estava solto ali, ela nunca mais seria trançada enquanto ela não conseguisse reaver o controle daquele território. Ela então armou a multidão do povo dela, correu até os rebeldes e com força e vigor conseguiu dominá-los. Ela assustou tanto aqueles rebeldes que não apenas aqueles rebeldes, mas também os outros povos nunca mais ousaram se rebelar contra ela, né? Como testemunho desse feito, inclusive foi erguida uma grande estátua de bronze em um alto pedestal na Babilônia, representando uma princesa carregando uma espada na mão, cujos cabelos estavam amarrados só de um lado, e que não se havia escrito de nenhum homem ato mais extraordinário e mais digno de memória do que os que ela havia feito em vida. E que essa rainha foi muito criticada porque ela se casou com o próprio filho dela, né? Que ela teve ali um filho com Nino, né? Que era o esposo dela, aquele que fundou a cidade de Nínive e tal. E ela fez isso porque ela não queria que tivesse outra dama coroada no império além dela. E o outro motivo é que nenhum outro homem era digno de tê-la como esposa, à exceção do próprio filho. Mas embora isso fosse um pecado, né, aí começa a passação de pano da Christine, né, na época ainda não havia nenhuma lei escrita na época. E as pessoas viviam a vida agindo como melhor lhe parecesse. Ela ponderou que se a Semíramis pensasse que ela tivesse agindo mal, né, ela não teria se comportado assim, porque ela tinha um coração muito nobre e generoso e prezava muito pela honra dela.
Ou seja, se alguém, se existisse, bom, eu acredito que sempre houve na história da humanidade, o casamento entre familiar nunca foi algo bem visto, cara. Exceto familiar antigo. Então você casar com uma prima que mora lá no 300 quilômetros, isso aí era permitido. Agora o cara casar com pai, com mãe, isso nunca na história da humanidade, depois de Noé, nunca mais foi permitido. A Bíblia conta que lá atrás, quando Noé saiu da arca e tudo, Noé até amaldiçoou um dos netos, eu acho que foi Canaã, porque Cã, o filho dele, viu ele pelado. Então, viu ele, Noé, pelado uma vez, porque ele bebeu demais e tudo. E aí Noé amaldiçoou o neto, ao invés de amaldiçoar o filho, né? E aquilo era um exemplo de que aqueles que tivessem alguma intenção sexual com os parentes eram pessoas amaldiçoadas, segundo o que a Bíblia relata, né? É o que está lá na Bíblia. E aí, falando sobre a história da rainha Semíramis, né? A razão diz que depois de contar a história dela, estava posta a primeira pedra da fundação da Cidade das Damas. E que para avançar essa construção, ela deveria assentar uma grande quantidade de outras pedras, ou seja, que deveria ser construída a reputação de que as mulheres também eram capazes de fazer as coisas, né? De realizar grandes empreendimentos assim como os homens. E é isso aí, esse foi o capítulo 14 Não, esse foi o capítulo 15 do livro Cidade das Damas. Espero que tenham gostado. E deem o seu like, seu joinha, deixem seu comentário aí. E no próximo capítulo eu vou estar falando um pouco mais sobre o que há de verdade na história dessa Semíramis. Eu mesmo não a conhecia, né? Assim, nunca foi uma rainha conhecida. E eu vou estar falando sobre ela no próximo vídeo.